da Eronice Oliveira, que é a minha conterrânea lá de Jacobina, né? Eu repostei. Quem quiser ver, talvez eu vou falar, você nem vai acreditar, mas quando você vir lá no meu story, você vai ver que é verdade. Participando da Fórmula Jeg. Lá em Jacobina. A corrida de jegue que acontece, né? Não sei se ainda acontece, mas acontecia sempre. Lá na minha terra, em Jacobina, no estádio José Rocha, né? E a Eronice postou lá, me marcou e eu repostei para mostrar que a minha terra tem corrida de Fórmula 1. Fórmula Jeg. Você monta no Jeg, ó. Pá! Corrida! Bota o povo para correr no Jeg. Coisa boa, né? Vai lá, depois tu vai lá e vai ver, tá bom? Glaucia Jimenez, bom dia para você. Bom dia, bom dia. Fabiana, um grande abraço para você. Fernanda Bossi, bom dia. Rosalina, bom dia, bom dia. Você tá rindo, né? Mas essa é a minha terra Jacobina que tem Fórmula Jeg. Na sua terra não tem Fórmula Jeg, tá vendo? Na minha terra tem. E as pessoas correm montados num Jeg. Bom dia a você que me acompanha todos os dias. Saudade imensa para aqueles que estão perto, que estão longe, para aqueles que estão pertinho e a gente não se encontra. Bom dia a todos vocês que estão sempre conectados comigo. Vamos começar agora um conteúdo exclusivo. Nós estamos mergulhados no livro de Provérbios, capítulo 19, versos de número 14 a 17. Eu quero ler para você 14 a 17 Provérbios. Diz assim: a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor vem a esposa prudente. Interessante isso aqui, hein? A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Gente, alguém acorda Débora Cunha aí, por favor. Ela está dormindo, vai acordar. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso vem a padecer ou perecer fome. Verso 16: o que guarda o mandamento guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, este morre. 17 diz assim: quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Bom, então aí todos os nossos versículos expostos para você, para que nós possamos mergulhar nesse entendimento agora. Bom, eu começo essa live falando o seguinte: existe um ditado popular, eu não sei se você já ouviu, quem não ouviu vai ouvir agora, quem já ouviu vai me dizer o que pensa a esse respeito. Um ditado popular que diz assim: pai rico, filho nobre, neto pobre. Esse é um ditado popular, é um jargão muito comum que diz pai rico, filho nobre, neto pobre. Quem pode me dar aí um feedback, dizer se já ouviu sobre isso e o que pensa a respeito, né? Qual é o seu conceito quando você ouve essa frase, pai rico, filho nobre, neto pobre? Qual é o seu conceito? Qual é o seu posicionamento a este respeito, a esse ditado? Você concorda, não concorda? Pensa alguma coisa a respeito? Me conta aí, para que a gente possa realmente dar sequência no nosso estudo sistematizado do livro de Provérbios, versículo a versículo. Diz aqui: nunca ouvi Simone Borges, nunca ouviu também Andresa Guimarães, nunca ouviu. Mas é um ditado bem comum, viu? É um ditado bem comum mesmo, que diz assim, né? Pai rico, filho nobre, neto pobre, né? Bom, esse ditado popular, ele traz consigo uma dura realidade, né? Infelizmente, é uma dura realidade. Muitos de nós jamais atentamos a estas verdades, mas o fato é que circunstâncias adversas, elas podem ser vistas como um ponto final ou como um novo começo. Bom, o que é que isso significa? Pai rico, filho nobre, neto pobre. Ou seja, pessoas que nascem com privilégios tendem a ser menos produtivas do que aquelas que nascem em meio à escassez. É isso que quer dizer esse ditado. Pessoas que já nascem com benefícios, né? Elas tendem a ser menos produtivas do que as pessoas que nascem em meio às dificuldades, às adversidades da vida. Então veja, muita gente reclama que não consegue ser ninguém na vida porque nasceu em determinada cidade do interior, porque não estudou numa boa escola, porque só não tinha condição de pagar uma escola particular. Muita gente
gente vai começar a olhar para trás e colocar, tentar justificar, né, os seus resultados atuais com base na sua herança genética ou na sua herança familiar. Porém, é sabido que pessoas que nascem em meio às adversidades costumam ser mais produtivas. Elas podem até não ter as mesmas oportunidades que outros, mas elas certamente são pessoas que são mais produtivas e se desenvolvem mais. Veja, o sheik fundador de Dubai, certa vez ele disse o seguinte, e com muita sabedoria. Ele disse: tempos difíceis sempre vão gerar homens fortes. Tempos difíceis geram homens fortes. É porque a adversidade te força a sair da zona de conforto. A adversidade te impulsiona. A adversidade vai te instigar a querer romper com as impossibilidades, né? Então, tempos difíceis geram homens fortes. O problema é que homens fortes acabam gerando tempos fáceis. E esses tempos fáceis geram homens fracos. Tempos fáceis geram homens fracos. Pessoas que acabam nascendo com mais privilégios do que outros tendem a não se desenvolver na mesma proporção que os demais, porque se acomodam, né? Acabam se deixando, né? E tomando o conselho do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, vida leva eu. Afinal de contas, não tem muito o que se esforçar, né? Então, esses tempos fáceis acabam criando homens frágeis, fracos. E o pior é que os homens fracos acabam criando tempos difíceis. Então veja, eu vou repetir tudo isso para que você entenda. Olha, tempos difíceis criam homens fortes. A adversidade pode ser vista como um ponto final ou pode ser vista como um novo começo, como uma oportunidade. Você pode a partir daí se impulsionar saindo, né? Há quem diga, e já disse com muita sabedoria, que talvez o melhor lugar para se cair é o fundo do poço, porque de lá não tem como descer mais. Você só olha para cima e aí vai subir, né? Então veja, tempos difíceis geram homens fortes. Os homens fortes acabam gerando tempos mais fáceis, mas os tempos fáceis geram homens fracos, e os homens fracos geram tempos difíceis. Então, isso gira num ciclo, né? Um ciclo meio que vicioso, que de tempos em tempos você vê isso, né? Você vê essa oscilação. A gente vê isso em alguns contextos bíblicos também. A gente vê isso nesses ciclos de tempos em tempos, né? Por exemplo, na vida de José lá no Egito, 7 anos, né? 3 anos e meio de fartura, 3 anos e meio depois de escassez. A gente vê tempos, né? E a gente mesmo é responsável, os nossos próprios atos é que são responsáveis muitas vezes por criar essas adversidades. E acabamos passando por dificuldades e muitas vezes até mesmo desnecessárias, né? E precisamos atentar a isso. Dentro dessa perspectiva, se você começar a pensar um pouco, você vai ver que o mundo lá fora, e eu estou falando do mundo mesmo, está sempre tendencioso a querer cooperar com a adversidade humana. Eu gosto de pensar pelo que Jesus disse. Jesus disse assim: o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E Jesus deixa claro que só existe 2 lados, né? O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Jesus veio para que tenha vida e vida em abundância. Aí eu pergunto, você está do lado do ladrão ou você está do lado de Jesus? Bom, só tem 2 lados, né? Você está do lado do ladrão ou está do lado de Jesus? Eu te pergunto. E você vai me responder, obviamente, não, pastor, estou do lado de Jesus, né? E aí eu pergunto, vem cá, mas a tua vida está mais para roubo, morte e destruição ou está mais para uma vida abundante? Pastor, atualmente está mais para roubo, morte e destruição. Então você não está nada do lado de Jesus, está mais do lado do ladrão, né? Porque o que vai determinar de que lado você está é o resultado que você está obtendo na vida. Se a tua vida está inclinada a roubo, morte e destruição, e roubo, morte e destruição não necessariamente é roubo literal, morte literal ou uma destruição literal, mas o roubo dos sonhos, o roubo das tuas finanças, né? Morte do teu casamento, morte da tua empresa, morte do teu sucesso, destruição da tua família e tantas outras coisas, né? Que são, por essa perspectiva também, se está mais inclinado a isso, é porque você está muito mais debaixo de uma influência do ladrão, do que de uma influência de Cristo Jesus, né? Porque se Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância, a influência dele sobre nós deve nos levar a esse resultado.
né? Ah, pastor, eu não estou com ladrão, mas também não estou muito aí em uma vida abundante, não. Bom, eu quero te dizer uma coisa, não existe coluna do meio. Não existe coluna do meio. Ou você está inclinado para um lado, ou você está inclinado para o outro. E isso é ponto facultativo. Não existe outra verdade. Então, a gente precisa entender isso. Por que eu estou te dizendo? Porque o mundo ele é tendencioso a nos impulsionar para isso, para roubo, morte e destruição. Por isso o apóstolo Paulo diz que se nós quisermos desfrutar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós não podemos nos amoldar ao padrão do mundo. Agora veja, isso é um desafio para nós. Por que desafio para nós? Porque a gente precisa viver uma vida sem se amoldar aos padrões do mundo e ao mesmo tempo submisso às autoridades constituídas por Deus. Então, a gente precisa tomar sempre esse equilíbrio para a gente entender e caminhar no caminho certo. Por exemplo, se a gente chega ao ponto de que a gente entende o que significa pai rico, filho nobre, neto pobre, ou que tempos difíceis criam homens fortes, e homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis criam homens fracos, e homens fracos criam tempos difíceis. Se a gente entender essas duas, você nunca vai privar seus filhos do crescimento. Sabe, muitas vezes, na justificativa de proteger, nós estamos estragando os filhos. E o mundo impulsiona para isso, diz que seus filhos não podem pensar em trabalhar, não podem pensar em se dedicar a um trabalho mais específico, né? Só a partir de certa idade, enfim. Mas se você não permite, se você não é o impulsionador, se você é aquele que cerca seu filho de tanta proteção e cuidado que o impede de crescer, ele vai se tornar uma pessoa fraca. Uma pessoa fraca. O fato dos seus filhos não precisarem trabalhar para comer, porque você tem condição de botar comida dentro de casa, não quer dizer que eles não tenham que ser estimulados a ter responsabilidade. Você não pode roubar dos seus filhos a oportunidade de ter responsabilidade. De escolher, fazer escolhas, tomar decisões. Senão eles não crescem e vão se tornar pessoas fracas. Porque você viveu em um tempo difícil, você costuma dizer, ah não, mas eu quero dar meus filhos para que eles não passem pelo que eu passei. Mas o que te trouxe até aqui foi exatamente o que você passou, ué. Talvez se você não tivesse passado pelo que você passou, vocês nunca teriam chegado até aqui. Então crie oportunidades de crescimento para seus filhos. Não é porque eles precisam do dinheiro em si, não é porque eles precisam da matéria, é porque eles precisam de caráter. Eles precisam desenvolver a própria vida. Então dê a eles responsabilidades e cobrem essa responsabilidade deles para que eles cresçam em tempos oportunos e se desenvolvam como bons seres humanos. Então, olhando por essa perspectiva aqui que nós vimos, existe um ciclo que oscila entre a prosperidade e a adversidade, provocados pelo próprio comportamento humano. Né? A adversidade e a prosperidade, elas viram em ciclos com base no próprio comportamento humano, né? Pessoas que acabam não tendo oportunidade de desenvolvimento, em determinado momento da vida, se veem incapazes de levar adiante o seu próprio sucesso, né? Às vezes até recebem dos pais uma boa herança, mas porque não se desenvolveram, quebram, né? Ou seja, o pai era rico, o filho é nobre, porque tem a herança do pai, mas não tem a força. Aí se torna nobre. Por que nobre? Pai rico, filho nobre. Nobre porque tem a herança, mas não tem a força, a habilidade, a destreza que o pai desenvolveu para conquistar a herança. Então é questão de tempo ele consumir, porque onde tira e não coloca, acaba. E aí ele não deixa herança para a próxima geração. Neto pobre. É isso que ele diz. Então é um ciclo vicioso. Então não é só herança que você tem que receber, você tem que desenvolver caráter. Você precisa desenvolver aptidões, você precisa desenvolver habilidades. Muitas vezes a gente está muito preocupado com o que a gente vai deixar para os nossos filhos em relação à matéria, né? Poxa, eu tenho que me esforçar para deixar para os meus filhos alguma coisa, poder dar ele uma casa. Deixa eu te dizer uma coisa, mais do que dar casa é dar caráter, né? Mais do que dar casa é dar oportunidade.
Eu fui de um tempo, e sou de um tempo, não sou muito velho, tenho 45 anos, mas sou de um tempo que quando o menino completa 12, 13, 14 anos de idade, o pai está conversando com os amigos, perguntando, olha, tem um negocinho para o meu menino fazer, eu pago para ele trabalhar. Os pais pagavam para os filhos trabalhar. Por quê? Porque eles entendiam a necessidade do desenvolvimento humano. Então, assim, era capaz do pai chegar para o amigo e dizer assim, ó, contrata meu filho lá que eu pago o salário dele todo mês. Não fala para ele não, mas eu pago para você. E normalmente isso era uma forma de você se aproximar. Acabava que o menino se dava bem lá e o próprio patrão pagava o salário mesmo. Mas os pais acabavam fazendo isso porque entendiam a necessidade de que não pode transmitir só uma herança em espécie, em dinheiro, mas uma herança moral, uma herança de caráter, uma herança de força que é necessária para o desenvolvimento humano. Então veja, nasce numa família pobre, numa pequena cidade, num bairro mais simples, ou nascer, né, na verdade, eu escrevi aqui, nasce, é um animal também. Às vezes as pessoas questionam, porque eu nasci lá numa cidadezinha do interior, rapaz, não tive oportunidade, nasci no bairro pobre, nasci nisso, nasci naquilo. Deixa eu te dizer uma coisa, eu nasci em Jacobina, meu filho. Eu nasci em Jacobina e quando eu concluí o 2º grau, na minha terra não tinha nem universidade ainda, nem faculdade tinha. Para me estudar eu tive que sair de lá e vir para cá, né? Se eu queria estudar, se eu queria vencer na vida, eu tive que sair. Meus pais não pagavam, não podiam pagar uma universidade para mim, eu tinha que trabalhar e me virar também, né? Minha irmã Ruth, que está aí me assistindo, completou 18 anos, passou no concurso do Banco do Brasil, veio fazer a universidade, ó, anos e anos depois, ó, mais anos e anos depois. Mas cresceu, se desenvolveu. Nasceu numa cidade do interior, né? Ruth, inclusive, nasceu na roça, literalmente. Nasceu na roça. Ruth lá nasceu no Caém. Ah? Agora, podia ser motivo de eu ficar chorando a vida inteira, mas para quem entende o processo, nascer em meio à adversidade pode ser a mola propulsora que vai te levar para o sucesso. Pode ser a mola propulsora para o sucesso. Ou mesmo pessoas que já experimentaram, do sucesso em algum momento na vida e vieram a cair em fracasso, se ele entender que essa não é uma derrota e só um fracasso temporário, ele pode tirar do fracasso a semente da oportunidade do sucesso. Não é? Então, experimentar um fracasso temporário pode ser exatamente a solução para quebrar o ciclo vicioso do fracasso. Né? Por exemplo, pai rico, filho nobre, neto pobre. O neto ou filho nobre que começa a perder o que tem, começa a tentar, se ele abrir a cabeça e ver que aquilo é um fracasso, ele pode usar esse fracasso para se reinventar, se reconstruir, se reerguer e sair desse ciclo vicioso que vai deixar uma vida para uma próxima geração destrutiva, né? Então veja, as pessoas não atendem para isso e elas acreditam, eu quebrei, tive um fracasso. Beleza, só que o fracasso pode ser o começo do sucesso. Primeiro, você não fracassou à toa, né? Ou seja, não foi por acaso. Existe um motivo pelo qual te levou ao fracasso. E esse motivo certamente te colocou em um ciclo vicioso, né? Em uma... Como é que eu vou dizer? Em hábitos que são repetitivos. Por exemplo, pessoas que gastam mais do que o que ganham. Vão gastando. Aí chega uma hora e estoura. A bomba estoura, né? Então veja, enquanto você não fracassou, enquanto a bomba não estourou, você continua fazendo a mesma bobagem. Mas no dia que a bomba estoura, você tem a oportunidade de parar e repensar o que você estava fazendo de errado. E aí começar de uma maneira mais inteligente. Aí você vai parar no meio do fracasso, pensar, diz, por que eu fracassei? Eu fracassei porque eu estava gastando mais do que eu estava ganhando. Porque eu era vaidoso, porque eu queria me aparecer, sei lá o quê. Então eu vou mudar esse hábito e vou começar de novo. E eu vou te dizer, quando você começa de novo, você chega muito mais rápido aonde você chegou, porque agora você já conhece o caminho. Você já sabe o caminho que vai trilhar, já não vai cometer os mesmos erros. E aí você começa a reerguer-se de uma maneira mais inteligente para desfrutar de um sucesso permanente. Então nem mesmo o fracasso, se você encará-lo como um fracasso temporário, pode ser motivo ou justificativo para você aceitar a derrota da sua vida. Não, muito pelo contrário. Você pode se levantar por dentro,
reconhecer onde você errou, mudar os seus hábitos e construir uma nova identidade. Então, lá em Provérbios capítulo 19, verso 14, diz assim, Provérbios 19, 14, os pais deixam casas e riquezas como herança para os filhos. Fato. Os pais deixam casas e riquezas como herança para os filhos. Agora veja a sequência desse versículo, como é bem curioso, porque parece que ele está falando algo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele diz assim, os pais deixam casas e riquezas como heranças para o filho, mas apenas o Senhor pode dar uma esposa prudente. Olha que interessante. Ele fala aqui, um pai rico pode deixar casa para você, herança, dinheiro, o que for, mas apenas o Senhor pode te dar uma esposa prudente. Parece que a coisa está desconexa aqui, que não tem sentido, mas tem total sentido. O que acontece? Acontece que muitas vezes, querido, por falta ou pelas facilidades da vida, por aquilo que nos foi facilitado demais, a gente não desenvolve um caráter, nem mesmo para distinguir quem é bom e quem é ruim, nem para quem a gente quer associar à nossa vida ou ao nosso lado. E acabamos, por vezes, fazendo escolhas que podem arruinar para sempre o nosso futuro. Esse aqui é o fato. A falta de necessidade de alguém, ou a apatia diante do trabalho, que é movida pela abundância de recursos, pode levar à destruição de uma riqueza. Não importa qual seja o seu montante. Provérbios 14. Quando desfrutamos de uma riqueza, presta atenção nisso, quando nós desfrutamos de uma riqueza que não nos custou esforços, ela se torna incompatível com a maturidade necessária para lidar com ela. Pega isso aqui, vê, eu vou ler o texto de novo e vou ler o que eu escrevi aqui para você. Os pais deixam casas e riquezas como herança para os filhos, mas apenas o Senhor pode lhe dar uma esposa prudente. E vice-versa, tá? Um marido também. Quando nós desfrutamos de uma riqueza que não nos custou esforços, essa riqueza se torna incompatível com a maturidade necessária para lidar com esta riqueza. Veja, a riqueza e a maturidade têm que caminhar juntos. Se eu recebo uma riqueza grande sem o esforço devido para alcançar essa riqueza, eu não tenho maturidade para lidar com ela. Aí a riqueza pode ser um problema e não uma solução. Porque eu passo a não ter habilidades, eu passo a não ter maturidade. E aí acontecem coisas terríveis. Porque eu passo a atrair pessoas, eu passo a atrair aproveitadores ao meu redor. E o pior, muitas vezes eu desenvolvo relacionamentos íntimos destrutivos por causa da riqueza sem maturidade. Né? Por exemplo, o cara é rico, ou a menina também, tanto faz. É rico, mas não lhe custou esforço algum. Né? E aí começa a crescer, diz, poxa, eu preciso de uma companhia. E aí a escolha vai ser com base, muitas vezes, naquilo que ele tem e não naquilo que ele é. Né? E aí, meu filho, é que entra a desgraça da vida humana, né? Porque começa, caso com um não dá certo, jogo fora. Caso com o outro não dá certo, jogo fora. E cada vez que eu caso, eu pago por aquilo. É como se eu estivesse querendo comprar uma peça que me encaixe bem ou não. Né? Mas a Bíblia diz que uma esposa prudente, só o Senhor pode lhe dar. Ou seja, independente da quantidade de riqueza que você possa desenvolver ou ter, você precisa ter um bom relacionamento com Deus. Você precisa ter uma intimidade com Deus, porque apenas Ele conhece os corações. Apenas Ele conhece e vai poder te dizer, ó, esse sim ou esse não, de acordo com a realidade dele e não a nossa. Né? Deus que sonda mentes e corações, este pode, de fato, nos orientar na escolha daqueles que nós vamos nos associar para uma vida inteira. Né? Riqueza não compra uma esposa fiel. Riqueza não compra filhos obedientes. Riqueza não compra amigos. Infelizmente. Relacionamentos íntimos desse tipo. Nem todo o dinheiro do mundo poderia comprar uma esposa fiel, um filho obediente
ou um marido honesto. Acima de toda a riqueza que você possa acumular, preze sempre pelo relacionamento com Deus. Este pode te orientar nos relacionamentos. Este pode te orientar na direção exata para que você tenha sucesso. Nem todo dinheiro do mundo vai comprar uma esposa fiel. Nem todo o dinheiro do mundo pode comprá-lo, né? Hoje eu sou casado há quase 20 anos, graças a Deus, né? 19 anos de casado. E eu olho para trás e vejo, já tive muitos outros relacionamentos, né? Muitos assim. Tive alguns relacionamentos. Fui noivo antes de casar, noivo de uma outra criatura. E hoje eu olho para trás e eu vou dizer uma coisa para você. Quando eu decidi me casar com Kátia, naturalmente falando, talvez não fosse a pessoa assim, de todos os relacionamentos. Por que ele vai casar com Kátia? Bom, talvez nem eu mesmo soubesse naquele primeiro momento, na minha escolha, e hoje eu olho para trás e vejo o quanto Deus me favoreceu. Eu vejo o quanto Deus me favoreceu. Porque eu vou te dizer uma coisa, na condição que nós estamos hoje, na posição que nós estamos hoje, se eu não tivesse uma esposa prudente, meu filho, tivesse uma esposa insensata, ela já tinha botado a perder tudo o que nós já construímos. Pode ter certeza disso. Mas pode ter certeza disso. E te digo uma coisa, se hoje na condição que eu estou, eu não fosse casado, fosse arrumar uma esposa, eu teria que ser muito criterioso, porque era fácil de arrumar uma encrenca na minha vida. Por quê? Porque pessoas se aproximam da gente apenas, muitas vezes, para tirar proveitos. Nem elas mesmas sabem disso, mas a maioria se aproveitam com base em posição, poder, dinheiro e coisas desse tipo. Coisas que não vão levar os seres humanos a um caminho bom. E aí começa toda a desgraça da vida, né? Então, precisamos estar atentos nisso, sempre. Provérbios 19:15 diz assim: o preguiçoso dorme profundamente, mas a sua apatia o pode levar a passar fome. Então veja, uma falta de necessidade na vida ou apatia diante do trabalho, movida pela abundância de recursos, pode levar à destruição de uma riqueza, não importa o seu montante. Não importa, né? Às vezes toda a riqueza que chegou nas mãos de alguém foi movida por uma herança que ela não teve esforço nenhum. Bom, aquilo de onde você tira e não acrescenta, uma hora acaba. Ah, não, mas está aplicado, isso vai render para sempre. Nem sempre. Nem sempre. A Bíblia diz que a riqueza é instável. Instabilidade das riquezas não é algo da qual você pode colocar a sua confiança. Não coloque a sua confiança na instabilidade das riquezas, disse o Senhor através do apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo capítulo 6, verso 9 a 17. Não coloque a sua segurança, a sua confiança na instabilidade da riqueza. Não coloque, porque a riqueza, ó, uma hora bate asa, vai embora. Você fica, ó, chupando o dedo. Então, muitas vezes é isso que acontece, né? É isso que acontece. Falta de necessidade. Por isso que eu digo, irmãos, independente da condição, sabe? Independente da condição. Por mais que você tenha condição de dar a seus filhos tudo o que eles precisam, sem nunca precisar trabalhar, bote eles, force eles, dê a eles oportunidade de crescer, de amadurecer, porque eles vão precisar verdadeiramente da maturidade para lidar exatamente com a riqueza que você pretende deixar para ele. Uma riqueza incompatível com a maturidade vai trazer mais problema do que solução. Então, dê a eles oportunidades, botem eles para trabalhar. Não é pelo dinheiro, não. Não é pelo dinheiro, não. Botem eles para trabalhar pela maturidade que será desenvolvida, pela oportunidade de ter responsabilidade. Bote isso, né? Vamos para o próximo, 16. Quem guarda os mandamentos preserva a vida. Quem os despreza, morrerá. Então veja, independente da condição financeira, o que nos levará à felicidade é adquirir conhecimento e achar sabedoria. Um encontro com a verdadeira identidade. O que nos leva à felicidade é isso, irmãos, é um encontro com a nossa verdadeira identidade de filho. É isso que vai nos levar a uma vida plena e feliz. Se nessa jornada você conseguir reter
ou permanecer nas mãos com a riqueza que foi produzida, maravilha. Uma riqueza com sabedoria vai impulsionar o reino a lugares cada vez mais distantes. Mas riqueza sem sabedoria pode ser sinônimo de fracasso. Então, a única coisa que pode nos dar a felicidade plena, de fato, é adquirir conhecimento e achar sabedoria. Ou seja, é um encontro com a nossa verdadeira identidade. E por último, o verso 17 diz assim: quem ajuda os pobres empresta ao Senhor, e ele o recompensará. Temos que ter algo em mente. Quando nós chegamos nesse mundo, todos os recursos já estavam aqui. Nada foi criado, sabe? O tal do Lavoisier tinha toda a razão. No mundo nada se cria, tudo se transforma, né? Tudo se transforma. A quantidade de ouro que tem na terra hoje é a mesma quantidade de ouro que tinha quando Deus criou Adão e Eva. A mesma quantidade de prata que tem hoje na terra é a mesma quantidade de prata que tinha naquela época, né? Toda a riqueza do mundo já estava quando Deus criou Adão e Eva. Já estavam postas aqui, ela só muda de mãos, ou estão ocultas em algum lugar, e em determinado momento alguém vai encontrá-la. Então, o que mostra é que Deus não nos colocou aqui para produzir riqueza, porque nós não produzimos nada. Nós somos, na verdade, dispenseiros dessa riqueza. Nós somos, na verdade, mordomos do que já tinha, né? Se Deus encontrar em nós fidelidade, se Deus encontrar em nós honestidade, se Deus encontrar em nós força, né, disposição para o trabalho, disposição e generosidade de coração, Deus confiará em nossas mãos parte dessa riqueza que está no mundo. Para quê? Para que nós nos ensoberbecêssemos e quiséssemos nos impor sobre os outros? Não, para sermos dispenseiros dessa mesma riqueza, para sermos distribuidores dessa riqueza, para sermos como verdadeiros mordomos dessa riqueza. Então somos dispenseiros de Deus e mordomos das suas riquezas. Quanto mais atentos estivermos para suprir as necessidades dos outros, mais Deus encherá as nossas dispensas. Veja, quero dar um exemplo bem simples aqui. Nós temos uma dispensa na nossa casa. Talvez, eu não sei se você tem dispensa na sua casa, tem armário. Ou se não tem armário, tem dispensa. Bom, enfim, na nossa casa a gente tem uma dispensa mesmo, tem uma dispensa lá. Então, uma vez por mês a gente vai fazer compras, né? Eu sou o dono da casa, eu sou o pai. Sou eu responsável por encher a dispensa. E eu tenho a Marta, que é a nossa auxiliar. Martinha é uma benção. E Martinha é a nossa mordoma, vamos botar dessa maneira. É a nossa auxiliar do lar. E ela faz o quê? Ela é a dispenseira. Eu encho a dispensa e ela vai lá na dispensa e olha tudo que tem. E ela está sempre fazendo coisas novas. Então, todos os dias eu chego em casa e tem uma coisa nova. Tem um bolo novo, tem um salgado novo, tem uma comida nova. E os meus meninos amam de todo o coração. Então quando eu chego à tarde, eles estão lá sentados comendo. Pai, olha o que a Martinha fez. Então ela vai na dispensa, ela tira e ela faz e entrega aos filhos. E os filhos são supridos. Bom, quando eu vejo meus filhos alegres e felizes com aquilo que a Martinha fez para eles, eu não fico com raiva porque a dispensa está vazia. Ao contrário, eu compro a dispensa e encho de novo. Quanto mais ela faz por meus filhos, mais eu deixo a dispensa cheia. Quanto mais ela vai provendo para os meus filhos a alegria de comer bem, de ter boas coisas postas na mesa, mais eu encho a dispensa, mais eu encho a geladeira. Por quê? Porque me dá prazer de ver meus filhos bem. É a mesma coisa de Deus. Se você entende que você não é para reter, é para suprir, se você se torna esse dispenseiro, quanto mais você atende a necessidade dos filhos de Deus, mais Deus vai querer encher a tua dispensa. Mais Deus vai querer colocar em tuas mãos aquilo que vai suprir a necessidade de outros. Deu para entender isso? Então veja, quanto mais disposto você tiver para suprir a necessidade das pessoas, mais Deus se alegra em encher a tua dispensa. Mais Deus se alegra. Se achar fidelidade em você, mais Deus fará por você. Então, atente-se para isso, pare de ser egoísta, pare de olhar para o próprio umbigo, pare de olhar só para as suas necessidades, pare de olhar só para a sua... Ah, mas se eu der vai me faltar amanhã. Deixa eu dizer, seu pai não vai deixar faltar, quando você dá ele enche. Deixa eu dizer, minha dispensa nunca ficou vazia, meu irmão. Nunca. Quando eu olho e vejo, meus meninos mesmo, quando eles chegam na geladeira, dizem, pai, a geladeira está ficando vazia, eu corro no supermercado e encho de novo. Se eu sou mau e sei dar boas dádivas aos meus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará. Quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará. Não é? Então façam isso, sejam generosos.
Deem oportunidade aos seus filhos de crescer, os impulsione ao sucesso e fique atento a esse ditado popular: pai rico, filho nobre, neto pobre. Não vamos permitir que a riqueza roube dos nossos filhos o crescimento, o amadurecimento necessário para uma vida plena, abundante e de paz. Ficamos por aqui. Beijo no seu coração. Muito, muito obrigado pela sua companhia. E nós temos um encontro marcado amanhã, às 11 horas da manhã, aqui mesmo no nosso perfil, né? Para quem ainda não adquiriu, vale lembrar que essa semana, até amanhã, a Black Friday, né? Ou seja, a semana Black Week, para o nosso PCML Digital, com descontão aí de 30%. Todos os princípios ensinados estão lá, né? Para que você cresça continuamente na sua liderança pessoal e possa desfrutar de sucesso na vida, tá bom? Se você ainda não adquiriu, corre lá, entra no meu portal e adquira ainda essa semana com 30% de desconto, nosso PCML Digital na Black Week. Beijo no seu coração, fiquem na paz e até amanhã, em nome de Jesus.